Olá pessoal, espero que estejam bem. Hoje a nossa videoaula é sobre movimento retilíneo uniformemente variado e nós vamos resolver alguns exercícios que nós postamos lá no AVA e espero que vocês aproveitem bem essa nossa aula de hoje. Por que nossa aula é um pouco diferente? Vamos pensar em 2019, né? Acredito que muitos de vocês têm um pouquinho de saudade aí de 2019, né? O hashtag saudades, né? O famoso ó 2019, eu nunca te critiquei. Por que isso? Porque nós estamos em março de 2020 e já está um ano terrível. Mas o que esperar de um ano que já começou com cerveja matando gente? O que vamos esperar disso? Parecia que nada poderia piorar. E aí quem aparece? Isso mesmo, coronavírus, coronavírus. E nesse momento estamos aí de quarentena, aguardando o que vamos fazer. Mas o que a gente pode fazer? Primeiro, seguir as recomendações do Ministério da Saúde e lavar bem as mãos, higienizá-las com álcool gel quando encontrarmos, é claro, e nos isolar. Já que estamos isolados, nada melhor do que estudar. Né? Estudar bastante, aproveitar, revisar matérias e, principalmente, fazer atividades propostas pelos professores lá aqui no AVA, para que a gente não perca muito tempo. E aqui estamos nós, os professores de Física do IFRO Campus de Paraná, prontos para ajudar vocês a estudar, né? Então vamos apresentar aí, vamos recordar que faz tanto tempo que vocês nem lembram mais, não é isso? Professora Desilene, professora do primeiro A Informática, primeiro B Informática, professor Gilmar, do primeiro A Floresta, e o que vos fala, professor Marco Aurélio, né, do primeiro A Química e primeiro B Química. Então vamos lá, quem tiver a lista em mãos aí já pega aquela listinha de movimento retilíneo uniforme e vamos partir para a resolução, agora mais sem enrolação mesmo, certo? Mas aí sempre fica a dica, previnam-se, se cuidem, não saiam de casa, somente se for extremamente necessário, ok? Vamos lá para o nosso primeiro exercício. A primeira questão vem com um texto, é uma questão completamente teórica, e ela aborda a seguinte situação. Em um planeta isento de atmosfera, e onde a aceleração gravitacional em suas proximidades pode ser considerada constante e igual a 5 metros por segundo ao quadrado, um pequeno objeto é abandonado em queda livre de determinada altura, atingindo o solo após 8 segundos. Com essas informações, analise as alternativas a seguir. A primeira alternativa diz assim: a cada segundo que passa, a velocidade do objeto aumenta de 5 metros por segundo durante a queda. Se você lembrar, é exatamente essa a definição de aceleração. A cada segundo que passa, a velocidade pode aumentar ou diminuir na mesma taxa. Então aqui nós temos, se a aceleração é de 5 metros por segundo ao quadrado, significa que a cada segundo está aumentando 5 metros por segundo. Perfeito? Então a primeira opção é verdadeira. Na segunda opção, ele diz assim, segunda informação, aliás, ele diz assim: a cada segundo que passa, o deslocamento vertical do objeto é igual a 5 metros. Não, na verdade, isso seria se fosse um movimento uniforme, né? Então, o movimento uniforme é que a cada segundo aumenta ou diminui tantos metros. Portanto, a segunda afirmação ela é falsa. Terceiro, a cada segundo que passa, a aceleração do objeto aumenta de 4 metros por segundo ao quadrado durante a queda. Olha, se ele está dizendo que a aceleração é constante e igual a 5 metros por segundo ao quadrado, né, não tem muita lógica a gente dizer, né, que ela aumenta em 4 metros por segundo ao quadrado durante a queda. Né? Então, 4 metros por segundo ao quadrado é a unidade de medida de aceleração. Né? Então, primeiro, não aumenta porque a aceleração é constante. Segundo, não é 4, seria 5 e não seria aumentando, né? Seria constante. Portanto, a terceira é falsa. Né? Bom, então vamos ver. A quarta já envolve o quê? A velocidade do objeto a atingir o solo é igual a 40 metros por segundo. Vamos ver se é verdade ou se é falso. Né? Para isso, vamos ter que fazer uma continha. Então, veja só. Vamos tentar fazer esse cálculo.
Ele diz assim, a velocidade do objeto ao atingir o solo é igual a 40 metros por segundo. Aí ele me dá algumas informações. Primeiro me diz que a aceleração gravitacional é de 5 metros por segundo ao quadrado. Primeira informação que ele me deu foi essa. E aí ele continua, dizendo que ele atinge, né, o solo após 8 segundos. Vejamos o que a gente pode fazer para esse cálculo. Então, essa é a equação que nós vamos utilizar. Concordam comigo? Dá só uma olhadinha. A equação da função horária da velocidade. Por quê? Porque, pense bem, qual é a velocidade inicial? É zero, porque o móvel parte do repouso. Né? Eu posso dizer que essa aceleração em questão é a aceleração gravitacional, é o g. E os outros dados nós temos. Se eu, então, fazer uma adaptação nessa equação, eu chego exatamente nisso aqui. Ó. Velocidade é igual a gravidade, aceleração gravitacional, vezes o tempo, gt. Já que v é igual a g vezes t, o meu g vale 5, o meu t é 8 segundos. Fazendo a multiplicação simples, eu encontro 40 metros por segundo, ou seja, a minha quarta opção é a verdadeira. Vamos voltar lá agora e vamos observar como é que ficou a resposta. Olha só. Então, nós temos aí que a primeira e a quarta opção são as verdadeiras. Portanto, são as verdadeiras. Portanto, a resposta correta para isso é a letra D. Somente as afirmações 1 e 4 estão corretas. É um exercício relativamente fácil, onde a gente pode observar uma questão teórica, claro que a última tem um cálculozinho, mas muito fácil também. Né? Espero que tenha entendido. E aí, podemos para o próximo. O bom da videoaula, você pode pausar o que você quiser, né? E depois revisar. Em todo caso, quem não tiver entendido ainda, pode entrar em contato com o professor, que a gente explica. Olha só, segunda questão, uma questão que envolve gráficos, né? Sei que muitos de vocês aí não gostam muito de gráfico, só que o não gostar aqui não entra em questão, né? A gente tem que saber entendê-lo, né? Podemos até não gostar, mas entender tem. Então, acho que os professores, né, eu e meus colegas sempre falamos, quando você vê um gráfico, a primeira coisa que você precisa observar é quem está em função de quem. No caso, todos os 5 gráficos, da letra A até a letra E, indicam velocidade em função do tempo. Então, eu já tenho certeza de uma coisa. Esse gráfico não pode ser do movimento uniforme. Né? Por quê? Se fosse um movimento uniforme, seria a letra D. Estão vendo a letra D? Ele não tem um gráfico aí exatamente, né, retinho, paralelo ao eixo T, né, que seria o X, né, se pensarmos só na matemática. Mas vamos com calma, vamos observar como seria isso aqui. Eu fiz até uma animaçãozinha para vocês entenderem melhor. Então diz assim o texto. Um trem sobe uma ladeira com velocidade de 5 metros por segundo. Num determinado instante, o último vagão se desengata da composição. A partir desse instante, o gráfico que melhor representa o movimento do vagão é... Então vamos tentar entender como é que vai funcionar esse gráfico. E aí está o desenho que a gente fez para vocês entenderem como funciona. Então imagine que tem um trem, né, subindo a ladeira e vamos observar esse trem subindo a ladeira. Aí está ele, subiu a ladeira. Vamos supor que nessa subida ele chega até o topo da ladeira e de repente, por algum motivo, um vagão se desengata. O trem vai e o vagãozinho desce. Vamos tentar escrever um gráfico disso aqui. Lembra que nós estudamos o seguinte, dependendo do referencial, quando você está se deslocando, né, para esse referencial, a velocidade adotada é positiva. Então, se eu pensar no trem que está se deslocando, subindo a ladeira, com velocidade de 5 metros por segundo. Beleza, então nós temos uma velocidade positiva. Por isso que no meu gráfico eu marquei ele partindo do ponto 5. 5 metros por segundo positivo. Quando esse trem, o vagão desengata desse trem, vocês vão notar que ele se desloca no sentido contrário ao movimento do trem. Ele desce a ladeira, certo? Então, o que vai acontecer? Dá uma olhadinha de como esse gráfico ele vai se evoluir à medida que o vagão e principalmente o vagão mesmo, né? No caso, a composição, né? Ele se desengatou ali do restante do trem. Estão vendo? Então, vocês notaram aí que esse gráfico
a velocidade vai diminuindo e indo para o negativo, né? O que significa isso? Que o referencial era subir a ladeira. O trenzinho, lá, ó, a composição, o vagãozinho, ele se desloca no sentido contrário. Então eu tenho uma velocidade negativa, não é isso? Então lembra que nós estudamos aí, né, as classificações dos movimentos. Então eu teria velocidades negativas para esse vagão por estar, repito, no sentido contrário. Agora, uma informação muito importante que você precisa entender é que a inclinação desse gráfico não representa nem a direção nem o sentido do vagão. Que a pessoa olha, mas como o vagãozinho está descendo, é só fazer um gráfico descendo. Não, não é isso. É uma mera coincidência a inclinação ser exatamente a mesma inclinação ali da ladeira, né? O motivo que esse gráfico é decrescente é porque o vagãozinho ele estava com velocidade de 5 metros por segundo. De repente ele se soltou e foi descendo a ladeira, ou seja, se eu considerar o deslocamento do trem, da composição toda, né, o vagão está no sentido contrário, portanto, sua velocidade será considerada como negativa. Espero que tenha sido claro para vocês. Então, se nós voltarmos lá, nas opções, vejamos qual é a opção que é verdadeira, né? Qual que mais se parece com aquilo que nós vimos. Olha só, é a letra A. A letra A é a expressão, no caso, o gráfico que melhor representa o movimento do vagão. Estava na 5 positivo e foi diminuindo a velocidade. Né? Foi aí, no caso, tendendo para o negativo. Tá? Não é o caso aqui a gente pensar qual é a velocidade final do vagão, mas para vocês entenderem essa situação. Espero que tenha ficado claro para vocês. Próxima questão. Novamente um gráfico. Vocês adoram gráfico, só que não. Né? Então eu tenho o seguinte. O gráfico da figura mostra a velocidade de um móvel em função do tempo, ao se aproximar de um semáforo que passou para o vermelho. A função horária da posição desse móvel é melhor representada por quê? Então, através do gráfico, quando eu observo o gráfico, o meu objetivo agora é determinar a função horária desse gráfico. E isso que ele está pedindo, a função horária. Eu até brinco com vocês, acho que os meus colegas Gilmar e Deis também fazem a mesma coisa. Falam assim, olha, gente, não inventa moda. Ele pediu apenas a função horária. Não precisa calcular, assim, nada, valor final da posição, nada. Apenas a função horária da posição. Esse é o nosso objetivo. E aí, se vocês lembrarem o que é a função horária das posições, vocês vão observar o que é a função horária das posições. Essa é a função horária das posições. Essa equação gigantesca que muita gente tem medo, né? Com os meus alunos, geralmente eu demonstro de onde ela veio apenas como informação para saber por que tem um A sobre 2, por que tem um T ao quadrado, né? Então ela é S, que é a posição final, S0, posição inicial, V0, velocidade, os dois T's que aparecem se referem ao instante, ao tempo, né? E esse A é de aceleração. E aí vamos observar no gráfico o que eu posso obter desse gráfico. Por exemplo, eu preciso, para montar minha função horária, preciso da posição inicial, velocidade inicial e aceleração. Perfeito. Não tenho aqui a posição inicial, porque esse gráfico é da velocidade em função do tempo. Então, eu não vou ter, nesse caso, a posição inicial. Mas a velocidade inicial tem. A velocidade inicial, pelo gráfico, você começa a perceber que é de 8 metros por segundo. Né? Você vai perceber que no instante zero, no gráfico, o gráfico mostra exatamente a velocidade de 8 metros por segundo. E se você perceber bem, essa velocidade está diminuindo à medida que o tempo passa. Se você recordar nas aulas de cinemática, as aulas de MRUV, você vai notar que isso aí é uma desaceleração, porque à medida que o tempo passa, a velocidade está diminuindo. Então, pelo menos o sinal dessa aceleração eu já sei, vai ser um sinal negativo. Agora, você pode fazer o cálculo dessa aceleração de cabeça, ou, se você preferir, você pode montar uma equaçãozinha. O que você sabe é que a velocidade inicial era 8 metros por segundo e a velocidade final era de 4 metros por segundo. Isso tudo no intervalo de tempo de 10 segundos, certo? Então, o móvel reduz sua velocidade de 8 metros por segundo para 4 metros por segundo nesse intervalo de tempo de 10 segundos, de 0 até 10. Ou você faz de cabeça, ó, dá 4, negativo, né?
dividido por 10 dá 0,4. Ou, se você tem uma certa dificuldade para pensar desse jeito, joga a nossa equaçãozinha da aceleração. Pode ser essa, pode ser a função horária da velocidade, né? V igual a V0 mais AT, vai dar a mesma coisa. O que você vai observar aqui no final, que você vai ter... O que é ΔV? ΔV é a velocidade final menos a inicial. A final é 4, a inicial é 8. Então, teremos 4 menos 8, dividido por 10 menos 0, já que o instante final é 10 e o inicial é 0. Então, teremos menos 4 dividido por 10. Então, teremos uma aceleração de menos 0,4 metros por segundo ao quadrado. Ok? Então, eu já tenho mais ou menos uma cara da minha função horária. Vamos terminar o nosso exercício agora. Substituindo os valores que nós encontramos anteriormente, que é a velocidade inicial de 8 metros por segundo e a aceleração de menos 0,4 metros por segundo na estrutura ali da função horária, eu vou apenas substituir, no lugar do V0 em azul, colocar 8, e o A menos 0,4, fazer uma matemática básica, aí, dividindo o 0,4 por 2, eu chego na minha função horária, que é S0 mais 8t menos 0,2t ao quadrado. Alguém deve se perguntar, professor, mas eu não tenho a posição inicial. Então, aí nesse caso ficaria um pouco complexo a gente resolver, determinar essa posição inicial. Seria até possível, mas bem complexo. Então vamos ver se o problema quer complicar a nossa vida ou se pelo menos as opções, né, de marcar o x nos oferece alguma alternativa que nos ajude, né? É as dicas também que a gente precisa ter quando vai resolver exercícios, né? Enem, vestibular, concurso, etc., né? Provas, né, de Olimpíadas. Também as opções nos ajudam a elucidar o resultado final. Vamos ver então. Olha só, a nossa função horária é essa. Então, todas as opções, das 5 opções, 4 me dão a posição inicial como 12. Né? Poderia ser 12. Eu fiz esse cálculo e assim, eu encontrei um ΔS igual a 60. Significa, sabe o quê? Que não importa o que você faça, a diferença entre a posição inicial e final tem que dar 60. Então, pode ser o 12, por exemplo, e o 72. Né? A posição inicial sendo 12 e a final sendo 72, vai valer do mesmo jeito. E a letra E, um S igual a 4t ao quadrado. Significaria que a posição inicial seria 0. Pode ser que seja ela também. Mas aí quando eu olho a função horária que eu já determinei na equação anterior, eu tenho um 8t e o menos 0,2t ao quadrado. Portanto, a opção que melhor se adapta ao meu resultado é exatamente a letra D. Né? Porque eu tenho a posição inicial de 12, que até então eu não sabia, né? Uma velocidade inicial de 8 e uma aceleração, né? No caso, que a gente já viu, né? Que vale 0,4, mas quando joga na equação, né? Vai dar o 0,2, isso em valores negativos, porque como nós já vimos, a velocidade está decrescendo. Ok? Tranquilos? Então, espero que tenham entendido. Vamos para a próxima, então. Certo. Essa aqui é aquela para descansar um pouquinho a cabeça, porque essa é muito fácil. Né? Essa daqui é aquelas para soltar a musculatura. Geralmente eu coloco uma dessa na primeira questão da prova para elevar a autoestima dos meus alunos. Né? Para assim, eu sei fazer, eu sei fazer. Né? Muito bem. Então ele mostra uma função horária da velocidade. V é igual a 36 menos 9t. E ele pergunta qual a classificação do movimento no instante 8 segundos. É uma questão muito simples, né? Mas eu tenho que lembrar para vocês que o que é essa classificação dos movimentos. Primeiro, quando eu olho pela função horária da velocidade, eu vou obter alguns dados importantes. Quando eu comparo principalmente a velocidade e a aceleração. Isso se chama classificação do movimento. Então, vocês devem ter obtido, dos meus alunos com certeza viram, toda a estrutura por trás disso, exemplos citando, né? O que é o movimento acelerado, o que é retardado. Agora vamos pensar assim, já sei o fundamento, vamos usar a ferramenta, né? Que é o macete para a gente poder entender isso aqui. Né? Se você não lembra de onde surgiu, eu recomendo dar uma revisada no assunto, leia novamente seu livro, veja o resumo lá no slide, toda a estrutura.
Agora vamos usar a ferramenta, que é o método prático de você verificar se o movimento é acelerado ou se é retardado. É só comparar os sinais da velocidade e da aceleração, certo? Ou seja, se a aceleração e a velocidade tiverem o mesmo sinal, não importa se são os dois positivos ou se são os dois negativos. Quando isso acontece, o que eu posso concluir? Que o movimento é acelerado. Eu até faço sempre aquela brincadeira, né? Poxa, se o V é positivo, é positivo. Como é que seria isso? Eu quero ir para algum lugar e eu acelero para chegar até esse lugar. Perfeito. Estou favorável ao deslocamento. Estou no caminho errado. Então eu quero parar, fazer o controle e voltar. Para parar, eu piso no freio, ou seja, eu provoco uma desaceleração. Então, estou no caminho errado, velocidade negativa. Freio, aceleração negativa. Certo? Então, isso tudo contribui para o movimento. Agora, imagina um cara que está no caminho errado e acelera. Né? Isso não é favorável ao deslocamento. Outro cara que está no caminho certo, mas freia. Também não é favorável ao deslocamento. Então, é uma ideia de movimento retardado. Mas para a gente não pensar tudo nisso, basta você olhar o sinal. E no nosso caso, a nossa aceleração já tem um sinal negativo definido pela função horária que o problema já te deu. É um sinal, então negativo, então minha aceleração vale menos 9 metros por segundo ao quadrado. Isso nós sabemos que observamos a função horária. Então, dessa forma, vamos então calcular a classificação. Vamos determinar a classificação do movimento, primeiro, obviamente, calculando o valor da velocidade, né, jogando na equação. Onde tem t, substituo por 8. Então, 36 menos 9t, obviamente, multiplicação tem prioridade aí na expressão numérica. Então, eu tenho uma aceleração, uma velocidade, perdão, de menos 36 metros por segundo. Vocês lembram qual o valor da aceleração, que nós já tínhamos visto, né? A aceleração ela vale menos 9 metros por segundo. Então, compara o sinal da aceleração com o da velocidade. Olha só, são iguais, os dois são negativos. Entenderam? Se os dois sinais são negativos, eu tenho um movimento acelerado. Certo? Então, o problema pediu qual a classificação do movimento. Claro, para eu saber o movimento, preciso saber o sinal da velocidade, já que eu já tenho a aceleração, né? Então, calculei o valor, no caso, o sinal da velocidade. Concluí, se eles são iguais, o movimento é acelerado. Mais um para conta para a gente. Vamos para o próximo problema. Aí está o próximo problema. Ele fala assim: uma partícula parte do repouso e em 5 segundos percorre 100 metros. Considerando o movimento retilíneo e uniformemente variado, qual a aceleração da partícula em unidade do sistema internacional? Bom, ele me informa o quê? Ele me dá alguns dados do problema. O primeiro deles é 5 segundos e outro 100 metros. Então, você deve lembrar, nas resoluções de exercício, que existem os dados, né, que são chamados dados explícitos, está na sua cara. Né? Não tem nem o que questionar muito. Se ele me dá 5 segundos, é o tempo. Né? E aí, se ele me deu aí percorre 100 metros, eu tenho um deslocamento de 100 metros. Muitas vezes é interessante usar o ΔS, ou às vezes eu pensar assim, bom, eu posso considerar que esse carinha partiu da origem e chegou até a posição 100 metros. Né? Isso pode me ajudar também, dependendo dos dados que eu tenho. Não é? Se ele partiu do 100 e foi do 0 e foi até o 100, não deu 100 metros. Se ele partiu de 80 e foi até o 180, também ele percorreu 100 metros. Né? Então eu vou do mais fácil, contando como fosse da origem, já que isso não vai influenciar em nada o meu cálculo do meu problema. Agora, tem também as informações que são chamadas informações implícitas, diferente daquelas que já vem na sua cara. Por exemplo, diz que ele parte do repouso. Essa é uma informação que você tem que interpretar para poder resolvê-la. O que é partir do repouso? É quando a velocidade inicial é 0. E ele pede o que agora? Ele pede aceleração. Aí é aquele momento que dá o desespero, né? E agora, qual equação que eu uso? Professor, tem 3 equações. 2 são funções horárias. E uma delas não é função horária, chamada equação de Torricelli. Então eu tenho a função horária da velocidade, a nossa primeira equação, função horária das posições, a segunda equação, e a equação de Torricelli. Então, e aí, o que eu vou usar?
E aí eu dei a dica para você já, né? Exatamente qual usar, porque a gente tem que observar que dados eu tenho. Então eu tenho deslocamento, né? Eu tenho posição inicial ou final, eu tenho um instante, etc. Olha, se você olhar a equação de Torricelli, ela precisa da velocidade final do móvel. E ele não me informou de modo algum a velocidade final do móvel. Então, talvez seja um indício de eu não usar a equação de Torricelli. Né? Então, nada de usar a equação de Torricelli. Da mesma forma que a primeira lá eu também excluí, porque eu precisava da velocidade final. Então, agora eu olho a segunda equação, que é a função horária da velocidade das posições. Quando eu olho a função horária das posições, eu precisaria da posição inicial, eu tenho, adotei como zero, já que a minha final é 100. Eu tenho a velocidade inicial, já que ele parte do repouso. Né? Se ele parte do repouso, eu posso pensar o seguinte, velocidade inicial zero. Eu quero saber a aceleração, né? Já que eu também tenho um intervalo de tempo, o instante de 5 segundos. Pronto. Por exclusão, eu encontrei a equação que eu queria. Também poderia ser por inclusão, poderia pegar ela e falar assim, eu tenho todos os dados? Tenho. Então vamos jogar e resolver. Então vamos lá. É isso que vamos fazer agora. Substituindo os valores, minha posição final, por quê? Recordando, já que meu ΔS ele percorre 100 metros, eu vou considerar que ele parte do zero e vai até o 100. Portanto, S igual a 100, S0 igual a zero, V0 também é zero, porque parte no repouso, um instante de 5 segundos e a aceleração está lá. Faço uma continha rápida, né? Zerando tudo ali, né? Ficou 5 ao quadrado 25, ok? Se eu multiplicar cruzado, né, os meios pelos extremos, né, coisa que aprenderam lá no sétimo ano, ficou 25A igual a 200, né, já que 100 vezes 2 é 200. A é igual a 200 dividido por 25, né? Portanto, eu chego no valor de 8 metros por segundo ao quadrado, que é o valor da aceleração dessa partícula. Tudo bem? Qual o nível de uma questão como essa? Também bem simples, né? Todos os dados estão aí. Diferente aí o de vermelho, que era uma informação, né, que não estava numérica, não estava numérica para vocês, né? Ela vem como conceito, mas aí você acaba tirando os dados através da sua interpretação. Beleza? Podemos ir para a sexta questão. Está acabando, né? Passamos da metade. Uma partícula inicialmente a 2 metros por segundo é acelerada uniformemente e, após percorrer 8 metros, alcança a velocidade de 6 metros por segundo. Nessas condições, calcule sua aceleração em metros por segundo ao quadrado. Então ele já começa me falando que inicialmente ela está a 2 metros por segundo ao quadrado. Portanto, conclusão que eu chego é que esse é o valor da velocidade inicial. 2 metros por segundo, perdão, não é quadrado, né? Porque a unidade de velocidade é metros por segundo. E aí ele me diz que após percorrer 8 metros, isso nada mais é do que o nosso bom e velho ΔS. Né? Também, repito, poderia ser o S, né? Sendo o S inicial 0 e o S final 8. Também daria certo. E ali nós temos também que a velocidade alcança a velocidade de 6 metros por segundo. Portanto, se ele alcançou após um certo tempo, né, a velocidade de 6 metros por segundo. Ele pede aceleração. Novamente, alguns de vocês podem ficar assim, né? Meu Deus, e agora? Qual é a equação que eu uso? Então, novamente, eu vou mostrar para vocês como o movimento é uniformemente variado, retilíneo e uniformemente variado. Eu sei disso porque tem aceleração, velocidade muda. Né? Então, vamos escolher qual seria a melhor opção para isso. Olha, não é sempre, mas fica uma dica importante para vocês. Quando você tem uma situação onde você não conta com o tempo, a primeira suspeita é Torricelli, a última equação das três aí. Mas vamos observar. Se eu for usar a primeira, função horária da velocidade, eu tenho tempo? A resposta é não. Portanto, está fora. Se eu for usar a segunda, que é a função horária das posições, também precisa do tempo. E eu não tenho. Vamos excluir, então. Daí, quando eu olho para a minha terceira equação, que é a equação de Torricelli, que ela é independente do tempo, vamos ver se eu tenho todos os dados. Tem velocidade final? Tenho, vale 6. Tem a velocidade inicial? Tenho, vale 2. Tem o ΔS? Tenho, vale 8. Pronto. É ela que eu escolho para resolver.
Vamos lá, então. V ao quadrado, então temos C ao quadrado. V0 ao quadrado, então 2 ao quadrado. 2 vezes A vezes ΔS, que vale 8. E aí, substituímos os valores e agora calculamos. 36, 2 ao quadrado, 4. 2A vezes 8 vai dar 16A. Então, passando o 4 para o outro membro, eu vou ter 36 menos 4 igual a 16A. 36 menos 4 é 32. Esse 16A, quando eu passo para o outro membro, ele está multiplicando, ele vai dividindo o 16. Então, eu tenho 32 dividido por 16. Resposta do meu problema, 2 metros por segundo ao quadrado. Beleza? Então, nada de muito complexo também nessa questão. De interpretação mesmo, é só a escolha da maior parte da interpretação, a escolha da equação correta. Tudo bem? Antes da gente ir para a última questão, para a sétima questão, para alguns que já viram, vamos recordar o lançamento vertical, né? O lançamento é vertical para cima ou para baixo, que o princípio é o mesmo, mas para essa questão, a sétima questão, é importante a gente entender. Para os meus alunos, por exemplo, teve uma turma que a gente não chegou nisso ainda, e outra a gente já viu alguma coisa a respeito. Mas vamos lá, vamos para o que é esse lançamento vertical para cima. Imagina um menino que pega uma bolinha e joga para cima, né? Essa bolinha sobe, depois desce para a mão dele. Assim como na queda livre, a gente vai desconsiderar um pouquinho a resistência do ar, né? Para fazer esses experimentos, para entender essas situações, né? Então imagine que eu vou usar o solo como referência. Se eu uso o solo como referência e eu estou jogando a bolinha para cima, o valor que eu vou adotar para a gravidade vai ser negativo. Tá? Minha aceleração será menos g. Tá? Então, isso é informação muito importante. Você pode interpretar assim, para cima então é contra a gravidade, então negativo, né? Um g negativo. Né? Então, ajuda bastante você compreender no cálculo. É mais um macete, né? Porque obviamente, tem um fundamento nisso, mas é um macete melhor. Jogou para cima, no caso, é contra a gravidade, né? Então, um valor negativo. Uma outra consideração é, qual a velocidade do móvel, né, da bolinha, quando ela atinge a altura máxima? Se ela atingiu a altura máxima, ela dá uma paradinha por uma fração de segundos e depois começa a descer. Então, lá na altura máxima, a velocidade final dela é zero. Isso é importante. Isso faz todo sentido na hora de resolver um problema. Então, joguei um objeto. Se ele chegou na altura máxima, ele vai parar, obviamente, por uma pequena fração de segundo. Para e aí continua. Aí agora começa a descer, obviamente, né? Ok. Outra situação importante, outra informação importante é se eu estou desconsiderando a resistência do ar, o tempo de subida é exatamente igual ao tempo de descida. Jogou um objeto para cima, ele demorou 3 segundos para subir, ele demora 3 segundos para descer no mesmo ponto. E as equações são as mesmas, do movimento variado. E se preferir, substitui o S por H, que é a altura, e o A por G, que é a gravidade. Lembrando que a gravidade será negativa, né? E outra informação, se o lançamento vertical for para baixo, aí você está a favor da gravidade. A única diferença do lançamento vertical para baixo e a queda livre é que no lançamento vertical para baixo você vai jogar o objeto. Então ele já sai com a velocidade inicial. Né? Então, nosso caso aqui é essa a situação do lançamento vertical para cima. Espero que vocês tenham entendido. E com isso aí, com essas informações que estão na tela de vocês, vocês já conseguem resolver a questão número 7, que diz: uma pedra é lançada verticalmente para cima a partir do solo e depois de 10 segundos retorna ao ponto de partida. Calcule a velocidade inicial de lançamento da pedra. Despreze o efeito do ar e considere o tempo de subida igual ao tempo de descida e adote a gravidade como 10 metros por segundo ao quadrado. Beleza. Minha primeira informação é que depois de 10 segundos retorna ao ponto de partida. Então jogou uma pedra para cima, 10 segundos depois ela volta. O que significa isso? Já que é para desprezar o efeito do ar, significa que ela demorou 5 segundos para subir e 5 segundos para descer. Então o meu tempo de subida é igual a 5 segundos. Tá? Então são 5 segundos para subir, 5 para descer, desprezando a resistência do ar. Ele quer a velocidade inicial dessa pedra, né? Então vamos ver que equação que a gente vai usar para isso aí. Né? Bom, eu acredito que essa aqui é suficiente para a gente resolver. Por quê? Eu sei que na altura máxima a velocidade final vai ser igual a zero.
E eu sei que em um lançamento vertical para cima, a gravidade é considerada negativa. Quando eu jogar na equação, substituindo o v por 0 e o a por menos 10 e o tempo por 5, eu saio numa equação muito fácil que eu resolvo tranquilamente. Ó. Menos 10 vezes 5 dá menos 50. Se eu passar para o outro membro, eu tenho 50 metros por segundo, que é o valor da velocidade. Né? Aí aqui é uma questão de equação bem simples. Ok? Então aí bem tranquilo também essa questão, só tinha uma partezinha mais teórica, né? Então vocês não voltaram aí que, quem não tinha visto ainda, o lançamento vertical para cima não é tão complicado, as equações são as mesmas, só tem que lembrar desse detalhe. Altura máxima, velocidade final zero, e no caso, quando eu jogo o objeto para cima, eu vou considerar a gravidade como negativa. A questão 8 e 9, que vem na sequência, talvez na nossa lista são as mais difíceis. Então gostaria de que vocês prestassem muita atenção, dá uma pausada no vídeo, vai lá, toma um copo d'água, aproveita para lavar as mãos, né, antes de beber água, e aí volta para cá, que a gente vai mergulhar nas duas questões mais complexas da nossa lista. Então ele fala assim, ó, um automóvel trafega com velocidade constante de 12 metros por segundo por uma avenida e se aproxima de um cruzamento onde há um semáforo com fiscalização eletrônica. Quando o automóvel se encontra a uma distância de 30 metros do cruzamento, o sinal muda de verde para amarelo. Então visualiza a cena, né? Cara, essa aula vai ter que colocar para vocês um desenho. Né? Lembra que eu falei que uma das técnicas para você resolver problemas é, se está complicado, desenha. Então o cara está se aproximando a 12 metros por segundo, a velocidade constante, né? E aí de repente ele se aproxima de um semáforo, né? No texto não tem o desenho, mas coloquei para vocês entenderem melhor. Beleza. E aí, quando está 30 metros, né, o sinal muda para amarelo. Aí é aquela história, né? O motorista prudente já é reduzir, mas nem todo motorista prudente. Vai pisar, vai passar, aproveitar o amarelo. Tem gente que acha que amarelo é acelera que dá. Né? Amarelo é atenção, vai quase fechar, então reduz para não dar problema. Mas esse motorista acho que não pensou assim. O motorista deve decidir entre parar o carro antes de chegar no cruzamento, que é o certo, né? Ou acelerar o carro e passar pelo cruzamento antes do sinal mudar para vermelho. Este sinal permanece amarelo por 2,2 segundos. O tempo de reação do motorista, que é o tempo decorrido entre o momento em que o motorista vê a mudança de sinal e o momento em que realiza alguma ação, é de 0,5 segundos. Só para lembrar vocês, né? Que a pessoa, ela olhou o sinal, aí ela vai tomar uma decisão, vai realizar alguma ação. Isso chama-se tempo de reação. É o tempo que demora para ele tomar essa decisão. Então, o problema me informa alguns dados interessantes. Primeiro dele, que esse cara estava com velocidade constante de 12 metros por segundo. Essa era a velocidade constante dele. E ele estava a uma distância de 30 metros do cruzamento. Né? Essa é a informação que ele nos dá. Tá bom? Então, vamos começar a partir daqui a entender algumas coisas que talvez sejam necessárias para a gente, ainda mais você que já leu as questões 8 e 9. Olha a informação que ele me dá. Que esse tempo de reação do motorista é de 0,5 segundos. Né? Ou seja, o ΔS a ser considerado é o deslocamento que o motorista percorreria após perceber que o semáforo ficou amarelo. Né? Não é 30 metros, porque ele não vai ter todos esses 30 metros para decidir. Ele tem um pequeno intervalo de tempo de reação primeiro. Então, qual seria o nosso objetivo antes de mais nada? Vamos calcular o ΔS de um carro com velocidade constante de 12 metros por segundo durante 0,5 segundos. Tá entendendo? Porque é o tempo de reação dele. Depois que eu fizer esse cálculo, eu subtraio dos 30, que é os 30 metros que ele tinha, né, entre o momento que o sinal foi acionado e o semáforo. Espero ter sido claro. Entenderam? Vou repetir. Tem 30 metros a percorrer, só que ele demora 0,5 segundos para perceber que o sinal abriu e tomar uma decisão, realizar alguma ação, ou frear ou acelerar. E eu tenho que saber exatamente que distância ele percorre em 0,5 segundos quando ele estiver com uma velocidade constante de 12 metros por segundo. E vamos fazer isso agora. Se ele está a 12 metros por segundo e é constante,
o que eu posso dizer? Que é um movimento retilíneo uniforme. Então, a minha equação é a função horária das posições nesse tipo de movimento, certo? A equação bem fácil, partindo, vamos supor, né, a posição inicial dele é 0, e vai percorrer aí uma distância que eu vou calcular agora. A velocidade é 12, o instante é 5 segundos, né? Se eu multiplicar, 0 é neutro, 12 vezes 0,5, eu terei 6 metros. Ou seja, ele percorre 6 metros. O que significa isso? Significa isso aqui, ó. Ele foi, gostaram da animação aí? Steven Spielberg, que se cuide. Então ele estava com a velocidade de 12 metros por segundo. Agora eu vou considerar como velocidade inicial. E ele percorreu 6 metros nesse intervalo de tempo de 0,5. Percorreu 6 metros. Ou seja, quantos metros ele tem para percorrer ainda? Ele tem que percorrer ainda 24 metros, certo? Tinha que ter puxado a chavezinha um pouquinho mais lá para trás, mas deu para entender, né? Ele percorreu 6, agora falta percorrer 24 metros. Esse é o dado que eu vou usar para resolver o meu problema em relação ao ΔS. Então, ele vai precisar de 20, ele vai poder trafegar por 24 metros, com a velocidade inicial de 12 metros por segundo. Tá? Então, talvez um pouquinho complicado, mas aí pode voltar o vídeo, se não entendeu, né? Entenda isso, que ele vai ter agora que percorrer 24 metros. Vamos então pensar o que ele quer na questão de número 8. E a pergunta é essa. Determine a mínima aceleração constante que o carro deve ter para parar antes de atingir o cruzamento e não ser multado. Então, nós já sabemos que o seu ΔS será de 24 metros. A velocidade dele é de 12 metros por segundo. A inicial, pelo menos, né? Porque a partir daí ele começa a acelerar. E até parar, né? Ele tem que parar antes de atingir o cruzamento. Se é parar, qual é a velocidade final de quem para? É 0. Então, então nós sabemos que ele vai desacelerar, então, né? Então ele vai ter que parar. Se ele vai desacelerar, nós já sabemos que o nosso cálculo no final vai ter que dar um valor negativo para a aceleração, né? Certo? Beleza. Então vamos ao cálculo. Olha só. Por que essa função horária? Porque eu não tenho tempo, né? Sem o tempo fica mais... Posso tentar utilizar a Torricelli. E vai dar certo, porque a velocidade final é 0. A velocidade inicial é 2. Perdão, a inicial é 12. Né? E o ΔS é 24. Substituindo, 0 ao quadrado mais 2 ao quadrado e 2a vezes 24 vai dar 0, 144 e 48. Beleza? Vamos continuar essa equação do outro ladinho ali. Se eu passar o 144 para o outro mesmo, vem negativo. Então eu vou ter 144 dividido por 48, que vai dar um valor negativo de 3. Né? Tá errado ali, faltou um menos, tá? Me perdoem aí. A gente revisa, ainda sai coisa errada. É menos 3, tá? Por quê? É uma desaceleração. Beleza? Então, menos 3 metros por segundo ao quadrado. Beleza? Espero que tenha ficado claro aí para vocês isso daí. Na questão número 9, ele pergunta: calcule a menor aceleração constante que o carro deve ter para passar pelo cruzamento sem ser multado, quer dizer, antes do sinal fechar. Aí ninguém está levando em consideração uma velocidade muito alta, né? O pessoal está preocupado em passar logo. Então já sabemos que a velocidade inicial é de 12 metros por segundo, ok? Então, o tempo a ser considerado. Tempo que o sinal permanece amarelo, subtraído do tempo de reação do motorista. Concordam comigo? Ó, o sinal fica aberto a 2,2 segundos. Só que esse cara não tem 2,2 segundos para poder andar. Né? Ele fica por 0,5 segundos, ele fica meio assim até tomar ação. Né? Efeito normal, né? Não é que ele é lerdo, não, né? Porque realmente é um efeito fisiológico normal na pessoa, o tempo de reação. Então, eu vou pegar o 2,2, subtrair de 0,5, então eu tenho 1,7 segundos. É nesse intervalo de tempo que esse senhor, esse motorista, tem que tomar uma decisão, o tempo que ele tem para percorrer essa distância toda. Para isso, tem que acelerar. É isso que vamos calcular agora. Aí estão os dados novamente. E aí eu jogo numa equação, né? Qual eu vou escolher? Qual delas?
Eu tenho ΔS, velocidade inicial, e agora eu tenho o tempo. Tem que achar a aceleração, né? Bom, eu não usei Torricelli e nem a função horária da velocidade, porque eu não tenho velocidade final. Então, eu vou usar uma que não me interessa a velocidade final. Se o meu ΔS vale 24, eu posso supor o quê? Que meu S0 é o início da trajetória, então meu S0 vale 0, e o S vale 24, já que isso aí vai dar meu ΔS, certo? A inicial é 12, o tempo é 1,7, né? Jogo na equação, né? Faço o cálculo, 24, 12 vezes 1,7 dá 20,4, 1,7 elevado ao quadrado vai dar 2,89. Se eu passar o 20,4 para o outro membro, subtraio ali, né, 24 menos esse valor que eu disse agora, eu terei 33,6, né, e 2,89A. Chegando ali, é só fazer o quê? Multiplicar cruzado, se eu quiser, né, ou dividir o 2,89 por 2, vai dar às vezes dá um número quebrado, chato, né? Ou multiplicar logo, que vai ficar o quê? 2,89 igual a 7,2. Ou seja, minha resposta era 7,2 dividido por 2,89. Isso vai dar um valor muito próximo de 2,5, né? É dar 2,49 alguma coisa. Então a gente arredonda aproximadamente 2,5 metros por segundo ao quadrado. Esse sim, positivo, né? Aquele anterior era negativo porque estava desacelerando. Esse agora ele tem que acelerar para poder chegar ao passar, né, pelo semáforo antes que ele feche. Certo? Repito, futuros motoristas e futuras motoristas não façam isso, né? O sinal vermelho não tem essa finalidade. Tá ok? Vamos então para a última questão. E aí é só vocês tomarem cuidado mesmo em casa, né? Vamos lá. Eu gosto de filme de ficção científica e coloquei aqui alguém já deve ter identificado os planetas, né? Tem alguns aí de Star Wars, tem também aí de Avatar, né? Aí eu assisti, já tá passando na TV esses dias atrás um filme do Eu Sou o Número 4, o planeta era Morgania. Coloquei também aí uns planetinhas aí. Então diz assim, ó, em um filme de ficção científica, um viajante espacial é teletransportado de uma nave para um planeta. Quem não lembra o que é teletransporte, tem uma maquininha que pega o cara e leva de um lugar para outro. É o sonho da física, mas a gente não vai conseguir fazer isso tão cedo, sabe por quê? Temos que ir explicando para o povo que a Terra é redonda, né? Falar que a Terra não é plana o tempo todo, né? E explicar também que vacina não causa autismo. Mas tá bom, vamos lá. Mas Alderan tinha 11 metros por segundo ao quadrado. Alderan Saudade, foi explodido em Star Wars. Coruscant tinha 8,5 metros por segundo ao quadrado. Morganian, 6 metros por segundo ao quadrado. E Pandora, 17 metros por segundo ao quadrado. Quem assistiu Avatar vai perceber que faz todo sentido, que a gravidade é muito alta mesmo, né? Para identificar em que planeta estava, o viajante espacial subiu em uma elevação de 198 metros de altura em relação ao solo e abandonou uma pedra, que demorou exatos 6 segundos para chegar ao solo. Com base nesse experimento, em que planeta o viajante espacial está? Aí você vai justificar a sua resposta através de cálculos. Claro que você já percebeu que já tem alguns dados que já são explícitos, né? Por exemplo, uma elevação de 198 metros. O que significa isso? Que eu tenho uma altura de 198 metros. E leva exatos 6 segundos para chegar ao solo. Então eu também tenho aí o meu T igual a 6 segundos. Poxa, então como é que ele vai descobrir isso? Se ele souber a gravidade desse planeta, a aceleração da gravidade do planeta, ele sabe em qual planeta está. Então, ele vai olhar na tabelinha e perceber isso. É exatamente esse ponto que vamos trabalhar. E aí, eu posso utilizar essa equação adaptando-a para a minha necessidade. Olha só. Primeiro, o meu S eu vou chamar de H, porque é um deslocamento, né? Só que um deslocamento vertical. O meu S0 eu vou chamar de zero, porque é o início da trajetória, não andou nada ainda. Ele soltou a pedra do repouso, então V0 é zero mesmo. E o A, como ele está em queda livre, é a gravidade. Então, aquela minha equação, essa equação gigantesca, eu posso reduzi-la por uma equaçãozinha um pouquinho menor. Né? G
vezes t ao quadrado sobre 2. É a equação da queda livre. Né? Se você sabe o tempo de queda de alguma coisa, multiplique, eleva ao quadrado, multiplique pela gravidade, divide por 2. Pronto, você sabe a altura. E os dados foram fornecidos pelo problema. Né? Então, eu jogo nessa equação, ela é muito fácil de ser interpretada. Então, h igual a gt ao quadrado sobre 2. Então, eu tenho ali 198 igual a g vezes 6 ao quadrado sobre 2. 6 ao quadrado é 36, eu tenho 36 sobre 2. Se eu quiser, eu posso dividir o 36 por 2, vai dar 18, ou multiplicar logo cruzado, que tanto faz, vai dar a mesma coisa. Então, eu vou fazer cruzado, 198 vezes 2 dá 396, 36g, do outro lado. Passo o 36 dividindo, eu tenho, então, 396 dividido por 36, que dá o valor de 11 metros por segundo ao quadrado. Quando eu volto naquela nossa tabelinha, vocês vão perceber aí que qual é o planeta que se adapta aí? É Alderan, que tem 11 metros por segundo ao quadrado. Não sei se era o objetivo dele chegar em Alderan, mas tá aí a nossa resposta. Beleza? Um probleminha de queda livre. Pessoal, nós esperamos, nossa aula foi feita a 6 mãos, né, e muito pensamento, né, por nós três, eu, o professor Marco Aurélio, né, o professor Gilmar e a professora Deisilene, e espero que vocês tenham gostado da aula, e qualquer dúvida, nos procurem nas plataformas, lá no AVA, estamos à disposição de vocês, certo? De uma maneira especial, nessa época de crise, bem complicada, né, se cuidem, né, lavem bem as mãos, se for possível, estiver em casa, use álcool gel, não tenham contato com o mínimo de pessoas possível e, sobretudo, se você tiver idoso em casa, não deixa sair, né, e você mesmo precisa sair de maneira urgente, quando chegar, não tenha contato com essas pessoas, né, vai se lavar, vai se higienizar primeiro antes de entrar em contato. A coisa realmente é muito séria, a gente tem que tomar cuidado para não chegar em níveis mais alarmantes ainda, perfeito? E eu espero vê-los em breve mesmo. Tá ok, pessoal? Um grande abraço e até a próxima. Espero que nosso próximo encontro seja realmente uma aula real. Abraço e tchau.